Hereditário é um filme de terror e drama que conta a história de uma família que se vê envolvida em várias tragédias e um culto satânico. Então, aproveita e já deixa seu like. Assim, eu trago mais vídeos pra vocês. Então, bora pro filme. Começamos o filme com o funeral de Ellen, mãe de Annie, que faz um discurso sobre a mãe ser alguém muito reservada e fria, deixando claro a péssima relação entre mãe e filha. Durante o funeral, conhecemos Charlie, filha de Annie, que ao se despedir da avó e olhar fixamente para um colar, é observada por um homem estranho. Conhecemos também Steve, o marido de Annie, e Peter, o filho mais velho do casal. Dias depois, a família volta à rotina, com Annie trabalhando, fazendo miniaturas. Mais tarde à noite, Steve vai ao quarto do filho para conversar, e Annie vai ver Charlie, que era muito apegada com a avó. Charlie então comenta com a mãe que a avó não gostava muito dela, porque queria que ela tivesse nascido um menino. Annie então tenta deixar a filha melhor, quando nota uma palavra estranha escrita no quarto da filha. Após isso, Annie vai mexer nas coisas de sua mãe, e acaba vendo o espírito da mãe, porém logo desaparecendo. No dia seguinte, na escola, Charlie vê um pássaro bater contra a janela, e logo depois, a garota acaba cortando a cabeça do pássaro. Então Charlie acaba vendo uma mulher estranha do outro lado da rua. Enquanto isso, Annie pesquisa sobre aparições e comunicação com espíritos, quando percebe que a porta do quarto de sua mãe está aberta. Annie então entra no quarto e encontra um desenho no chão, e achando tudo estranho, ela vai contar para Steve, e os dois então resolvem trancar a chave o quarto de sua mãe. Em seguida, Steve recebe uma ligação do cemitério informando que alguém violou o túmulo de sua sogra e levaram seu corpo. Então Steve resolve não contar nada para Annie, a fim de não preocupar a esposa. Mais tarde à noite, Annie decide ir em uma reunião de grupo de apoio de pessoas que perderam entes queridos. Annie então conta que sua mãe morreu com demência e seu irmão tirou a vida no quarto de sua mãe, e seu pai morreu de fome, pois se recusava a comer. E após contar sua história, enfim Annie se sente um pouco aliviada. No dia seguinte, Peter pede o carro para ir a uma festa, e sua mãe, desconfiada, pede para o filho não beber. Porém, para ter certeza, pede que Peter leve sua irmã junto, mas Charlie não quer ir. Porém, sua mãe diz que será bom para ela socializar com outras pessoas. Já na festa, Peter tenta se livrar da irmã, mandando ela ir comer um bolo de chocolate, enquanto ele vai se divertir e ficar com uma garota. Porém, ao comer o bolo com nozes, Charlie tem uma crise alérgica, e Peter, chapado, leva a irmã às pressas para o hospital. Já no caminho, o estado de Charlie piora, com a garota não conseguindo respirar. Ela então, em desespero, coloca a cabeça para fora. Porém, nesse momento, Peter desvia de um animal na estrada e Charlie acaba sendo decapitada por um poste. Peter fica em choque e volta para casa, porém decide dormir sem contar nada aos pais. No dia seguinte, Annie encontra a cabeça de Charlie no carro e entra em total desespero. Dias depois, após o enterro de Charlie, Annie resolve voltar ao grupo de apoio, porém desiste de entrar, e no caminho, acaba encontrando uma mulher chamada Joanne, que puxa assunto com Annie, dizendo que seu filho e neto morreram afogados, e oferece seu cartão para Annie ligar caso precise de uma amiga. No dia seguinte, Annie vai procurar Joanne, e desabafa contando sobre a morte de Charlie, e comentando sobre as vezes ser sonâmbula, e uma vez, quase ter matado os filhos com fogo. Porém, Peter gritou e acordou Annie. Horas depois, já em casa, Annie trabalha fazendo uma miniatura, quando seu marido chega e percebe que ela está criando uma miniatura do acidente de Charlie. E achando tudo isso bizarro, Steve discute com Annie. Mais tarde no jantar, a família permanece em silêncio e com o clima pesado. Então Peter resolve perguntar se a mãe está bem, o que resulta em uma discussão, onde Annie joga toda a revolta e mágoa que sente pelo filho por causa da morte de Charlie, deixando assim pai e filho sozinhos na mesa. Na manhã seguinte, Annie encontra novamente Joanne, que comenta feliz, dizendo que conseguiu fazer contato com o espírito do neto e ouvir sua voz. Então Joanne convida Annie para tentar fazer uma sessão em sua casa e conseguir falar com Charlie. Annie a princípio rejeita a ideia, porém acaba sendo convencida por Joanne. Já na sessão, Annie se mostra cética, porém acaba acreditando ao ver o copo se mover e o neto de Joanne se comunicar através de uma lousa. Após a sessão, Joanne orienta Annie para fazer o ritual em sua casa, e dando um papel com uma oração em um idioma desconhecido, porém deixa claro que todos os membros da casa estejam presentes durante a sessão. Mais tarde à noite, Annie tem um pesadelo, onde toca fogo em tudo, e após acordar, resolve chamar o marido e o filho para fazer algo na sala. Já na sala, Annie conta sobre Joanne e pede para que o marido e o filho participem com ela de uma sessão para falar com Charlie. Steve não concorda e manda o filho de volta para o quarto, mas Annie acaba convencendo o marido e o filho de participarem. E quando a sessão inicia, o copo acaba se movendo e Annie começa a se comportar como uma louca, assustando o filho e irritando Steve, quando de repente algo é quebrado na sala e Annie fica possuída, assustando Peter.
Sem saber o que fazer, Steve resolve jogar água na esposa, fazendo ela voltar ao normal. No dia seguinte, durante a aula, Peter acaba vendo uma versão sua bizarra, o deixando assustado. E mais tarde, durante a noite, Peter tem um pesadelo com Charlie e com sua mãe arrancando sua cabeça, mas ele acorda com Annie no quarto, que implora para que Peter não conte nada para seu pai. Após isso, Annie percebe que sua família está sendo perseguida por algo ruim e resolve botar um fim em tudo, queimando o livro de desenhos de Charlie. Mas ao fazer isso, Annie começa a pegar fogo também, e sem escolha, Annie acaba desistindo de queimar o livro. No dia seguinte, Annie vai atrás de Joanne pedir ajuda, mas não a encontra, e nesse momento, vemos uma foto de Peter em um tipo de feitiço. Enquanto isso, vemos Peter, que está cada vez mais perturbado, vendo Joanne do outro lado da rua. Mais tarde, Annie começa a desconfiar que tudo o que está acontecendo seja culpa de sua mãe, então resolve ir até o quarto de sua mãe em busca de respostas, e acaba encontrando um livro sobre um demônio chamado Paimon, que ao ser invocado, promete riquezas e possui o corpo do familiar mais frágil temporariamente, porém precisa se estabelecer em um corpo masculino. E depois de Annie encontrar a foto de sua mãe com Joanne em um tipo de culto, acaba entendendo que sua mãe causou a morte de todos os homens da família em sacrifício ao demônio Paimon, e que agora Peter corre perigo. Em seguida, Annie resolve ir até o sótão, que está repleto de moscas, e acaba encontrando o corpo de sua mãe sem cabeça e um símbolo na parede. Mais tarde, durante a aula, Peter é possuído, deixando os alunos assustados. Steve então é chamado para buscar o filho, e não aguentando mais toda a loucura da família, resolve confrontar Annie e resolver a situação. Mas Annie diz que encontrou o corpo da mãe no sótão, e Steve, ao se dar conta que Annie disse a verdade, acaba lembrando da ligação que recebeu do cemitério, e achando que foi Annie quem roubou o corpo da mãe. Annie então conta para Steve sobre Joanne e o que descobriu no quarto de sua mãe, e que tudo está ligado ao símbolo que está perto do cadáver de sua mãe. E Steve, achando que a esposa enlouqueceu, diz que vai chamar a polícia, mas Annie acha que vai resolver tudo queimando o livro de Charlie. Então, de repente, Steve pega fogo, sem causar muito impacto em Annie. Paralelo a isso, Peter começa a ouvir barulhos estranhos, e acaba encontrando o corpo do pai queimado e um homem nu no escuro rindo. Então, de repente, Annie possuída aparece atacando Peter, que foge se escondendo no sótão. Annie tenta de todas as maneiras encontrar Peter, que já está apavorado, e Peter então se dá conta que o sótão está cheio de velas e moscas, e encontra o corpo de sua avó junto com sua foto. Para piorar tudo, Peter vê sua mãe cortando a própria cabeça e dois velhos sem roupa rindo. Já não aguentando mais, Peter tenta acabar com sua vida, porém em seguida ele levanta sem nenhum ferimento, caminhando em direção à casa na árvore de Charlie, se juntando à seita oculta de sua avó em adoração ao demônio Paimon, que depois de possuir o corpo de Charlie, agora finalmente conseguiu possuir o corpo de Peter, sendo coroado rei pelo culto satânico, terminando assim o filme. E sim, eu sei que alguns de vocês esperavam que o demônio Paimon fosse vencido, mas este é o tipo de filme sem final feliz. E aí, gostaram do filme? Deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Eu sou a V e nos vemos no próximo filme. Tchau!